Bom dia, pessoal. Todo mundo me escutando bem? Sim, tudo tranquilo. Sim. Vamos começar, então? Eu vou até pedir já desculpa por um momento, porque talvez vocês escutem alguns miados, algumas portas batendo, que eu tive que prender minha gatinha aqui, tá? Então, se acontecer num imprevisto, é normal. Vamos lá, então. Eu vou começar a apresentar. Todo mundo vendo bem? Sim. Sim? Então tá, então a gente vai começar. Então eu confesso para vocês que é muito bom poder vir abrir a primeira aula e falar de fragilidade, que para mim foi um tema muito importante dentro do meu mestrado, que eu pude trabalhar um bom tempo com ele. Eu vou só abrir a porta pro gato, senão ele vai destruir a porta. Amiga, não pode. Sem vergonha. Voltei. Tá todo mundo escutando bem, vendo bem? Bueno, então para começar, então, eu vou trazer alguns conceitos para a gente ter no cronograma, que é umas definições do que é fragilidade, como é que ela acontece, quais são os principais fenótipos que ela vai ser mais comum e genótipos também. Então, para começar, a gente tem que entender que a fragilidade, ela, por mais que ela seja uma concepção muito descrita dentro do envelhecimento, ela não é única para nós. Então, outros grupos populacionais também vão apresentar. Entre eles, inclusive, adultos jovens. Um exemplo de um adulto jovem que é frágil é um adulto jovem que teve, por exemplo, um acidente de trânsito, desenvolveu um traumatismo craniano, acabou ficando imóvel, preso, no caso, a uma cama, e ele vai se tornar mais susceptível a qualquer evento que, por exemplo, uma pessoa que não estava imobilizada iria vencer. Um exemplo disso é uma pneumonia. Então, para uma pessoa que é fragilizada, uma pneumonia ela tem um grande impacto. E esse grande impacto faz com que ela possa trazer desfechos piores nesse indivíduo que é frágil. Então, para começar, é mais ou menos essa a ideia da fragilidade, que tem grupos populacionais diferenciados, mas que ela é mais comum no envelhecimento devido propriamente a algumas características que tendenciam quando genética, hábitos de vida, todas as escolhas que eu faço me levam a ser mais susceptível a ser frágil. Então, o envelhecimento, a gente está bem já ciente do que ele é. Ele é um processo que acontece desde o nascimento, desde a concepção, desde, por exemplo, até uma fecundação de um óvulo e do espermatozoide, mas que ele acontece devido ao quê? A mudanças que a gente vai ter nas nossas células. E para nós, o que é mais crucial de pensar em envelhecimento? Que ele vai comprometer a capacidade da célula ter uma resposta. Um exemplo disso, a nossa pele. Por que a nossa pele, conforme o tempo, cria rugas de expressão, ou até mesmo a própria ruga? Porque o nosso colágeno, a nossa elastina, ela perde função. Ela não consegue mais se dividir e não consegue mais suportar as tensões que a gente antes conseguia de uma forma de boa, tranquilo. Então, são essas algumas alterações que acontecem. Então, é o que acontece com o passar do tempo, é o que a gente vai chamar de envelhecimento. Então, ele tem características que a gente já descreveu muito bem. Todo mundo vai envelhecer, a não ser que tu morra antes, mas o morrer antes, tu estava em processo de envelhecimento, então tu já estava envelhecendo. Ele vai ser progressivo porque não há histórico, por exemplo, de crianças que nasçam velhos. Então, a gente tem uma progressão da perda da capacidade de células, de tecido e de órgãos. Além disso, o envelhecimento também ele é intrínseco. Ele é basicamente celular. É nossa célula que perde função. Uma célula, um tecido, um órgão em nível sistêmico. Além disso, além de ser intrínseco, ele é multifatorial. Só a minha genética não é culpada.
eu não posso culpar os 30% da minha genética por tudo que acontece na minha vida. Então, ele vai ser multifatorial. É a genética em associação com tudo que eu fiz ao longo da minha vida. São N fatores que podem prejudicar o envelhecimento. Exemplo disso, exposição a raios solares, sedentarismo, tabagismo, uso de drogas de abuso, falta de estímulo cognitivo, de estímulo funcional, de estímulo muscular. Isso tudo leva a ter uma aceleração do envelhecimento. Então, muitas vezes, a gente se pergunta como que o envelhecimento ele é multifatorial, se uma pessoa que teve um infarto pode ter um risco maior de ter infarto simplesmente pela genética. A genética, ela tendencia. Os hábitos de vida tendenciam mais ainda. Então, eu tenho um risco maior daquele indivíduo desenvolver um evento. Ou, no caso, um infarto, que é mais comum em idosos, de desenvolver esse evento e ficar com imobilidade ou com uma outra síndrome geriátrica, inclusive a fragilidade. Além deste fator, o envelhecimento também ele vai ser deletério. Por que ele vai ser deletério? Porque vai ter perda de função. Então, o que acontece? A célula vai perder uma função, uma propriedade de divisão. Ela vai ficar mais lenta. A gente diz que ela fica meio caduquinha. Por que meio caduquinha? Porque antes ela se dividia de uma forma X. Agora ela vai reduzir, e além de reduzir, acontece muito de ter divisões erradas. Quando a gente envelhece, aumenta muito a questão da apoptose, de erros de divisão, de erros do DNA. Então, essas células, elas ficam envelhecidas, ficam senis, e além disso, elas podem ficar disfuncionais, ou até mais um pouquinho. Ela pode desenvolver alguns processos como o nosso câncer, então processos carcinogênicos. Por que é mais comum câncer no envelhecimento? Esse é um dos motivos. A gente perde essas funções celulares que bloqueariam, por exemplo, uma divisão inadequada. Como eu já falei antes, a questão do deletério é exatamente isso. Então, a gente perde função. Então, não necessariamente que eu estou velho, eu vou ficar numa cadeira de roda. Mas eu estou velho, eu vou ter um pouquinho mais de cansaço, eu vou ter rugas de expressão. Então, eu vou ter algumas perdas de massa muscular, massa óssea típicas do envelhecimento, mas que, com o caminho que eu trouxe ao longo da minha vida, eu posso perder mais ou posso perder menos. Um idoso atleta é totalmente diferente de um idoso sedentário. Há perdas de massa muscular muito maiores em quem é sedentário do que em quem é atleta. Um outro exemplo disso, perda neural. Perda de massa cinzenta, de massa branca na área cortical, morte de neurônio. Uma pessoa que estimula a parte neural, ela tem menos perca do que, por exemplo, quem não estimula. Então, é nessas abordagens que a gente pensa no que é o deletério no envelhecimento. Então, nem todas as percas serão iguais. Bom, então, basicamente, a gente nasce, a gente cresce, a gente se divide muitas vezes, ou não, né? A gente tem filhos ou não tem filhos, a gente envelhece e é uma terminalidade. Então, o envelhecimento, ele vem para reduzir função, nos preparando, sim, para uma finitude. Vamos pensar numa lógica de tempo e espaço. Há cerca de, vamos colocar, lá na era pré-histórica não, quando o ser humano começou a dar os seus primeiros passos. Quantos anos a gente acha que o ser humano era capaz de viver? Qual era a longevidade nessa época, nos nossos ancestrais? Ela era extremamente baixa. Então, ser velho era ter 18 anos de idade. Então, até os 18 anos, aquele indivíduo ele já havia. Ele nasceu, ele cresceu, ele se reproduziu e ele morreu. Mas o envelhecimento para ele foi um processo definitivamente curto. Com o avançar da parte da medicina, das tecnologias, eu sempre gosto de pontuar muito. Antibióticos, ventilação mecânica, profissionais de saúde. Além disso, tudo mais que tem dentro, por exemplo, de um hospital faz com que a gente tenha mais qualidade no enfrentar uma doença. Então, a gente entendeu a doença, a gente trata a doença. A evolução da tecnologia, da farmacologia,
da medicina, a fisioterapia, a enfermagem, a terapia ocupacional, toda a evolução dessas profissões, elas possibilitam que a gente tenha uma longevidade maior. Então, a gente hoje tem uma longevidade em torno de 72 a 78 anos de idade. Quando a gente compara com os anos 60, 1960, ser velhinho era ter 44 anos. Então, tudo isso é resultado de uma evolução. Então, o processo de envelhecimento, ele é variável, inclusive perante a nossa sociedade, perante as sociedades diferentes, a momentos históricos diferentes, a gente vai ter velhos diferentes. Todo mundo tá me ouvindo bem? Acho que isso é um sim. Então, a gente tem diversas formas de envelhecer e a gente tem diversas formas de receber o envelhecimento também. Como eu sempre costumo dizer, eu trabalhei bastante tempo em LPI. Em LPI, a gente tem uma possibilidade de conviver muito com o idoso frágil. Normalmente, o idoso que está institucionalizado vai ser um idoso que vai ser fragilizado. E pelo fato dele ser fragilizado, a gente consegue ver que os desfechos da fragilidade, eles não são muito bons. Por quê? A instituição, ela já estar numa LPI, estar numa instituição, já é um desfecho de um idoso pré-frágil. Normalmente, quando ele vai para uma LPI, ele já tem doenças, já tem muitas doenças, até comorbidades adquiridas, já tem declínios funcionais, cognitivos. Então, a tendência é que o caminho seja para uma terminalidade mais próxima ou até mesmo para um sofrimento até mesmo antes da morte, que é uma coisa que a gente não quer, que é perdurar essas doenças, perdurar essa imobilidade, aumentar o risco para que tu fique em sofrimento por um maior tempo. Então, o ser frágil tem esses problemas. Vamos entrar na fragilidade em si. Quando a gente pensa em fragilidade, logo lembra de uma caixa de correio com adesivo escrito frágil, ou seja, pode quebrar. E é exatamente essa a primeira ideia. Quando, em 1980, mais ou menos na década de 80, pensava-se que o idoso que tivesse uma tendência, uma fraqueza, que tu olhasse ele, tivesse por exemplo, uma caquexia, por exemplo, uma perda de massa muscular muito forte, que fraturasse muito fácil, ele teria uma tendência a quebrar. Então, ele se tornaria frágil. Então, a gente tem essa tendência natural, essa fraqueza que a gente descreve como a primeira ideia de fragilidade que você teve notícia. Então, a gente começou a querer identificar. Porque o que observava-se? Que, às vezes, o idoso que ia para o hospital, ele era um idoso que tinha N patologias, ele tinha fratura, e ele entrava no hospital e falecia. Então, a mortalidade era muito alta. E pessoas extremamente... Eram idosos jovens, 60, 64 anos. Então, a gente buscou-se, né, através de muito estudo, muita pesquisa, identificar o que é a fragilidade, como eu diferencio esse idoso, como que eu posso fazer com que esse idoso tenha uma sobrevida com qualidade depois que sair do hospital. Qual é a diferença entre um idoso, digamos assim, frágil e não frágil? Por que eu tenho que subdividir eles? Por que eu tenho que ter esse olhar diferenciado? E aí a gente vai ter uma das coisas que mais diferenciou esses idosos, a questão da capacidade funcional. Então, idosos que têm a capacidade funcional reduzidas, eles têm uma maior fragilidade e uma tendência a maior desfecho adverso dentro do hospital. Entre eles, aumentar o tempo de internação, mortalidade e, inclusive, sair do hospital e ir para uma instituição de longa permanência. Atualmente, a gente não tem assim, uma existência de um consenso, mas a gente mais ou menos tem uma ideia com alguns aspectos que levam a identificar a fragilidade que a gente vai ver mais à frente. Bom, então a fragilidade ela sempre vai ser característica, que nem, por exemplo, as síndromes geriátricas, como eventos multifatoriais. Por que é multifatorial? Porque assim, pessoal, não tem como determinar, é o sedentarismo, é uma fratura de fêmur, é um problema lá numa captação de uma proteína lá no sangue. Não, são muitos eventos que vão tornar esse idoso frágil. Então, não é necessariamente uma causa, mas são várias causas, e a gente pode dizer que existe uma teoria, que é a teoria do copo d'água. O que é a teoria do copo d'água?
Quando a gente nasce, a gente é um copo vazio. A gente é um copinho vazio. Nosso corpo é um copo vazio. Com o passar essa quantidade de água de diversas causas. Um exemplo disso: doenças adquiridas, estresse, tabagismo, alcoolismo, uso de drogas, trabalho excessivo, enlouquecimento com TCC, com monografia. Isso tudo faz com que a gente vá enchendo o nosso copo de água. E o que seria, então, a fragilidade? O que seria uma grande síndrome que a gente vai ter? Entre elas, tem a fragilidade, tem a mobilidade, praticamente todas elas é mais ou menos assim. Chega a um nível que o nosso corpo tem uma reserva pequenininha para qualquer evento adverso. Então, se eu colocar uma gotinha aqui, o copo transborda. Então, a fragilidade, a gente vai pensar no quê? Tudo que eu fiz ao longo da minha vida, patologias, hábitos, vem um evento e transborda o copo e eu não tenho uma resposta, não tenho como segurar essa água dentro do copo. Eu não tenho reserva fisiológica para tratar esse evento. Um exemplo disso, pneumonia, tá? Vamos pegar uma pneumonia. Se eu tenho uma reserva grande, tenho bastante lugar para colocar água nesse copo, tenho bastante reserva para enfrentar essa pneumonia quando jovem, então eu tenho tudo isso aqui para enfrentar ela. Só vai aumentar um pouquinho, né? Então, quando eu já estou idoso e, além disso, com todas as coisas que eu fiz ao longo da minha vida com o copo cheio, a pneumonia ela vai entrar aqui e o copo vai transbordar e eu não vou ter artifícios necessários para prevenir ou para tratar, no caso, essa pneumonia, e assim eu vou ter a fragilidade instalada, eu vou ter uma tendência maior a ter um evento ruim dessa doença que poderia ser facilmente combatida se eu não tivesse enchido o copo. Qual é o genótipo da fragilidade? Bueno, pessoal, a gente tem um problema de ser mulher, né? Que sempre ser mulher acaba nos tendenciando mais algumas doenças, principalmente as síndromes geriátricas. E eu vou nos defender, a gente tem que ser, né, defendida. Uma das culpas, não das culpas de ser mulher, é que a gente acaba envelhecendo mais. Então, a nossa longevidade é maior. Então, pelo fato da gente ter mais tempo de duração, digamos assim, acontece que a gente é mais susceptível a doenças típicas do envelhecimento. Então, na fragilidade, a gente vai ser um dos, no caso, genótipos indicados. Além disso, a gente vai ter a questão da etnia afro-americana, certo? Além disso, baixos níveis socioeconômicos, que não vai ser um genótipo, tá? Vai ser um fenótipo, mas é importante a gente ressaltar ele, por quê? Porque é muito mais fácil ser saudável quando a gente tem recurso para ser saudável. Como a gente pode cobrar e deve cobrar, continuem cobrando, ser saudável, comer peixe 3 vezes na semana, de uma pessoa que ganha R$2, R$3 ao dia. Então, tu ter condições socioeconômicas maiores, elas fazem com que a gente evite muita doença. Tem mais acesso à informação, mais acesso a recurso, mais acesso a práticas saudáveis de vida. Um exemplo disso é natação, clube de esporte, clube de leitura. Tudo isso acaba interferindo no nosso envelhecimento. Então, que fique bem claro essa questão do nível socioeconômico, certo? É muito legal a gente falar, tenha uma vida saudável, seja saudável, mas a gente tem que lembrar que há pessoas que são desiguais e a gente tem que tratar as desigualdades de forma desigual. Porque se a gente tratar todo mundo de forma igual, vai ser injusto. Então, se for injusto, a gente não vai estar fazendo nosso trabalho adequadamente. Então, sempre lembrem muito disso, do nível socioeconômico dessas pessoas. Quais são as características clínicas que a gente vai identificar na fragilidade? Então, a síndrome da fragilidade, ela vai ser uma perda de massa muscular, uma perda de força muscular. Quando eu perco força, perco músculo, eu automaticamente vou perder o quê? Equilíbrio, mobilidade funcional e assim também uma redução na atividade física. Eu não tenho condições de desenvolver atividades que são, por exemplo, que exijam esforço físico. Por exemplo, se antes eu ia no mercado, eu começo a me cansar mais para ir no mercado, eu paro de ir ao mercado.
Então, são essas características clínicas que a gente mais vai observar na fragilidade. Além dela, pessoal, a gente vai ter um ciclo, tá? De fragilidade que é bem interessante da gente analisar. Quase todo o ciclo de fragilidade vai girar em torno da sarcopenia. Então, que é essa perda de massa muscular. Então, se eu perdi massa muscular, automaticamente eu tive que ter uma perda de peso. Eu reduzi a minha taxa de metabolismo em repouso, então eu fico mais cansado, tá? Então, eu fico mais cansado para evitar gasto energético. O nosso corpo, ele é feito para se preservar. A gente tem mecanismos biológicos que fazem isso. Um exemplo disso não é com seres humanos, mas com os ursos. Quando chega o inverno, alguns ursos hibernam, devido a quê? Para ter uma reserva de alimento, para ele se manter mais tempo, sem precisar se esforçar tanto no inverno. Então, eles comem muito antes do inverno, quando o inverno chega, eles hibernam. E assim, eles conseguem perpetuar a sua espécie. Nós também somos assim. A partir do momento que a gente tem alguma doença existente ou alguma patologia, a gente já começa a fazer algumas coisas como ficar quietinho, para gastar menos energia, para diminuir a atividade, para mim não precisar me deslocar. E isso é um ciclo vicioso da fragilidade e também da sarcopenia. Além disso, então a fragilidade ela vai trazer muito a questão dos desfechos, que são principalmente uma redução da força, a imobilidade, redução de equilíbrio, que aumenta o risco de queda. A gente vai ter uma maior taxa de dependência funcional e de incapacidade nesses idosos que são fragilizados. Tem-se uma estimativa que dos idosos com 65 anos, e no caso, idosos jovens, a gente vai ter em torno de 10 a 15% de idosos frágeis, certo? A partir de 65 anos, a gente começa a ter o envelhecimento sendo um pouco mais acelerado. Então, com 85 anos, a gente tem uma tendência a ter 46% de idosos frágeis, quase 50% dos idosos que chegam aos 85 anos vão ser fragilizados. Então, a gente vai ter que dar esse suporte maior, porque eles possuem mais risco de ter algum evento adverso no decorrer dos períodos a partir dessa idade. Tem uma das teorias da fragilidade que eu acho muito interessante de trazer, eu gosto bastante dela, que é a questão de que existe uma disfunção imunológica na fragilidade. Então, não é somente uma disfunção muscular. Como ela é generalizada, a gente vai ter uma disfunção imunológica importante. O indivíduo que é frágil, ele desenvolve uma inflamação crônica de baixa intensidade, ou seja, ele fica com uma inflamação crônica sistêmica. Então, ela perdura praticamente sempre, então é como se o corpo tivesse sempre inflamado. Isso faz com que a gente tenha uma tendência maior a produzir espécies reativas de oxigênio, a aumentar a quantificação de patologias como o câncer ou como outras disfunções, inclusive doenças autoimunes. Então, tu ter uma desregulação neuroendócrina ou uma disfunção imunológica faz com que tu tenha uma maior susceptibilidade a outras doenças, além daquelas que esse indivíduo já tinha. Mas isso é algo que é bem interessante de ver à parte, porque é bem complicadinho da gente conseguir entender quais são as interleucinas, o que faz no corpo. Então, é um outro capítulo interessante para a gente analisar dentro do grupo. A gente tem alguns critérios que foram elaborados por esses dois autores, que foram os primeiros a descrever a fragilidade, a entrar a fundo na patologia, que é Fried e Watson. Em 2013, eles empregaram os critérios da fragilidade. Como sempre, tá? Vai ter dinapenia e sarcopenia nos critérios. Como isso? Não necessariamente nesses termos, mas redução da apreensão palmar, que é uma redução da força muscular, perda de peso não intencional, normalmente relacionada à sarcopenia. Além disso, uma redução da velocidade da marcha, que pode ser verificado pelo Time Up Go Test, sensação de exaustão e diminuição na atividade física. Então, esse idoso ele tem que perder força na mão, diminuir a velocidade da marcha, perder peso não intencional, normalmente em 6 meses ou 1 ano, ficar cansado facilmente e ter uma redução no nível das suas atividades. Então, quem é o idoso frágil?
Se tem 3 ou mais desses critérios, eu posso dizer que ele é frágil, certo? Se tem 2 critérios ou um, é pré-frágil. Se não tem nenhum desses critérios, é não frágil ou robusto também. A gente tem alguns marcadores que como eu falei antes, a gente observa, não vou entrar muito nesse assunto, mas os idosos que são frágeis, eles têm uma tendência a ter um maior nível de interleucinas no sangue, principalmente devido a esse estado inflamatório, esse estado crônico de inflamação que esse indivíduo desenvolve. Principalmente interleucinas 6 e 1, e também o aumento da proteína C reativa, que ela vai ser principalmente derivada da questão da musculatura estar inflamada, ter uma degradação, e a gente tem um aumento, então, desses marcadores biológicos. Não é muito usual, pessoal, a gente não usa muito isso na prática. Na prática, a gente vai usar testes que são mais rápidos. Então, rapidamente falando, aqui é só um exemplo para vocês. Tem uma disfunção imunológica nesse indivíduo frágil, tem um estado inflamatório crônico de baixa intensidade. A gente vai ter um aumento dos marcadores inflamatórios, principalmente interleucina 1, 6, o fator de necrose tumoral alfa. Decorrentes desse estado inflamatório, esse indivíduo vai estar inflamado cronicamente. Tem alguns estudos que sugerem, tá, que exista polimorfismos que podem ser associados à fragilidade. O que é um polimorfismo? É os meus 30% da genética. Então, tem muito estudo que trabalha com a SOD, que é uma enzima antioxidante, que é superóxido dismutase, a SOD2. Então, tem alguns estudos que trazem que, dependente do genótipo desse indivíduo, que é A, VV ou AV, eu posso desenvolver esse estado inflamatório de forma mais fácil. Então, quanto mais enzima antioxidante, melhor. Então, tem alguns genótipos que não produzem tanto essa enzima, então eu tenho mais uma tendência realmente a ser frágil, a ter mais esse estado inflamatório crônico. Mas isso também é uma cena para um outro capítulo, porque dá bastante discussão. É um assunto muito interessante de trabalhar. A gente trabalha com esse tema no laboratório, na biogenômica, principalmente com os estudos que a Fernanda tem. Então, a gente consegue ver um pouquinho disso na prática. Mas é realmente seriam uns 40, 50 minutos conversando sobre isso. Bueno, então, o que esse ciclo da fragilidade ele me traz, tá? Tem alteração imunológica, alteração motora, cognitiva, funcional. Tenho todas essas alterações. Normalmente, a gente vai ter, então, uma dependência funcional maior, e isso leva, basicamente, 3 eixos, tá? Queda, fratura, hospitalização, beleza? Institucionalização e a morte precoce, certo? Então, são esses, normalmente, os desfechos que a gente observa no idoso fragilizado. Bom, pessoal, vamos falar agora sobre o padrão ouro. Como que eu descubro qual é o rastreio de fragilidade? A gente vai ter, tá, como padrão ouro, a avaliação geriátrica ampla. É eu ter toda a avaliação de testes desse indivíduo, de verificar a cognição, a funcionalidade, tudo desse indivíduo e verificar se ele é frágil ou não. Entretanto, uma AGA, uma avaliação geriátrica ampla, ela tem um mito da completude. Eu vejo tudo, mas o ver tudo nem sempre nos leva a alguns pontos. Então, é necessário testes mais específicos. Além disso, a AGA, tanto a AGA como a avaliação multidimensional ou a abrangente, ela tem um custo elevado, porque são muitos testes para aquele indivíduo, e além disso, esse idoso ele fica cansado, perde-se muito tempo, e muitas vezes a resposta acaba sendo demorada, porque até tu avaliar todos esses testes, a gente já tem um espaço temporal maior. Então, é o padrão ouro de fragilidade? É, mas ele é muito longo, então a gente tem que usar outros fatores para rastreio. Entre eles, a gente tem o IVCF-20, que para mim é a melhor ferramenta de uso para verificar e rastrear a fragilidade. O IVCF-20 foi um instrumento foi gerado com base na avaliação geriátrica ampla, em tudo que se foi estudado em fragilidade. É um instrumento brasileiro. Se eu não me engano, foi de uma faculdade de Minas Gerais. E ele é um instrumento extremamente fácil de aplicar.
Então, tu sendo profissional da saúde e tendo um mínimo de conhecimento sobre a parte de gerontologia, a gente já consegue aplicar. Ele tem tipo um software, tem duas opções. Um software que dá um resultado X, e além desse programa que dá, ele também tem na versão em PDF, que eu vou mostrar agora para vocês, que eu acabei deixando já aberto. Esse aqui é o IVCF 20, tá? Na opção que é para a gente preencher como questionário mesmo, vai levar numa pesquisa, alguma coisa. Sempre vai começar com a idade, tá? Porque quanto mais idoso for, maior a pontuação, porque maior o risco de fragilidade. Aí a gente vai começar a ver as atividades diárias, principalmente a instrumental e básica. Aí faça algumas perguntas, tipo, porque por causa da saúde você deixou de fazer compras, deixou de controlar seu dinheiro, deixou de fazer pequenos trabalhos, se ele toma banho sozinho ou não, que já é um grau, né, de dependência, caso ele não tome banho sozinho, inclusive pontua bastante. Verifica também a cognição, que até o momento não era falada. Lembra aqueles 5 critérios anteriormente falados? Perda de peso intencional, perda, exaustão. Então, a gente não tinha visto ainda a cognição. Então, o IVCF 20 ele traz a cognição como uma importante ferramenta de perda e de rastreio para a fragilidade. Então, são perguntas simples, do tipo, algum familiar falou que está esquecido? E está piorando esse esquecimento? Está impedindo de realizar alguma atividade cotidiana, que é o fundamental. Até que ponto essa perda que é fisiológica ou patológica, ela pode ser descrita a partir do momento que eu tenho perda de função. Eu perco uma atividade cotidiana porque o esquecimento não deixa. Eu não posso cozinhar, não posso me alimentar porque eu esqueço o fogão ligado, ou eu esqueço que eu tenho que comer. Então, acaba sendo patológico. Ele verifica também o humor, tá? Então, se teve tristeza, desesperança, se perdeu o interesse por alguma atividade. Aí a gente começa com a variável mobilidade, que vai trazer alcance, força de preensão manual, pinça, a capacidade aeróbica, que eu sempre escolho dentro do 14, esse item 14, que é uma das 4 condições abaixo. Tendo uma delas, já pontua. A primeira sempre que eu vou verificar é a CP, a circunferência de panturrilha, que é um indicador de perda de massa muscular. E além disso, também um time up goal teste, que é o teste de sentar e levantar, que a gente vai fazer uma avaliação do tempo de velocidade de marcha de 4 metros. Então, a gente vê se esse idoso ele perdeu ou não a velocidade para fazer esses 4 metros. Então, se der maior que 5 segundos, a gente já pontua. Se der menor que 31 centímetros, também pontua. Além disso, a gente vai ter a variável marcha, que vai verificar se tem alguma alteração de caminhada. É tudo perguntas muito simples. No IVCF 20 também entra a questão da continência de esfíncter, tanto urinário, principalmente urinário, mas o fecal também entra, que também não é descrito em nenhum outro instrumento. Também perda de visão, perda de audição. Por que essas variáveis são importantes a gente pensar em fragilidade, pessoal? Porque como é que um idoso que tem uma perda auditiva vai conseguir, por exemplo, ir no mercado ou que perdeu a visão? Então, se a gente corrigir um desses fatores, talvez altere a qualidade, diminua a fragilidade. Então, muitas vezes, os idosos acabam entrando no ciclo da fragilidade porque eles não conseguem escutar, não conseguem se comunicar, acabam ficando isolados, imóveis, e a gente tem uma maior pontuação, digamos, inclusive para ser frágil. E aí a gente entra nas comorbidades múltiplas. Ou seja, ter mais de uma patologia, uso regular de mais de 5 fármacos, que a gente vai ter como uma polifarmácia, e internação nos últimos 6 meses. Então, esse, pessoal, é o instrumento que a gente mais está usando para verificar fragilidade hoje no Brasil. Tem bastante estudos com ele, é bem fácil aplicar rapidinho. E se a gente usa o software, já sai na hora o que esse idoso precisa. Se é o encaminhamento, o que é que esse idoso vai precisar para que ele quebre esse ciclo da fragilidade. Então, é interessante a gente entender que a fragilidade, ela não é necessariamente uma patologia, mas ela é uma síndrome que ela tem N fatores que contribuem, que eu tenho que entender que envelhecer não é ser idoso, envelhecer é desde
desde que eu nasci, que tudo que eu faço tem uma resposta, que eu ser frágil é eu não ter essa resposta a um evento que antes seria facilmente tratado ou facilmente recuperado. Então, é entender esses pontos, esses conceitos que a gente vai começar o nosso semestre, porque a gente vai focar muito em fragilidade. E a gente vai focar, não é porque necessariamente ela é uma patologia que está numa certidão de óbito, tá? Mas é que ela aumenta a chance de óbito, aumenta a chance de hospitalização. Por isso que ela é tão importante. E além disso, a fragilidade, para mim, ela é uma das grandes, realmente, síndromes geriátricas, porque encaixa todas as outras nela. Então, pode-se pensar que estudos que tratem a fragilidade, estratégias que auxiliem, vão auxiliar que a gente tenha uma maior longevidade, não de anos, mas de qualidade. Eu não sei se vocês têm alguma dúvida. A princípio, terminou a fala. Tem bastante gente. Pessoal, tem alguma dúvida? Deu para entender bem a fragilidade? Não ficou nada confuso? Falem, por favor. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Bueno, hoje, então, a ideia era trazer para vocês um pouquinho da fragilidade. Acho que eu consegui trazer para vocês um pouquinho. Talvez ficou confuso algumas coisas, mas com o avançar do tempo que a gente vai estudar isso, vocês vão ver que vai ficar bem mais claro. Hoje seria o ponto de vocês iniciarem e escolher um idoso, tá? Por que vocês vão escolher um idoso? Um idoso aleatório para a gente fazer nosso estudo de caso. Então, para a gente verificar se esse idoso é frágil, não é frágil, e a gente elaborar a estratégia. Então, a ideia é exatamente essa. É entender a teoria e, além da teoria, colocar a prática. Então, se vocês compreenderam bem essa aula, bem esse tema, fica muito mais fácil. Além disso, a gente tem uma discussão de artigo, né? Que a gente deveria ter feito. Daí eu gostaria de ver o que vocês acharam do artigo. Inclusive, a minha aula saiu basicamente desse trabalho, que para mim é um dos melhores trabalhos de fragilidade que a gente tem publicado aqui. Então, a gente pode começar. O que vocês acharam do artigo? Vai lá, Ana Cristina, que eu vi que tu tá louca para falar. Tem... Oi? Não consegui te escutar. Eu já estou em um grau de fragilidade, trabalhando desde cedo. É complicado, né, viu? É um dos fatores: estresse acumulado, aumento de doença psíquica, depressão. Não é legal. E aí, quem é que leu o trabalho, o artigo? Bom, acho que não vai dar muito certo nessa discussão hoje do artigo, mas, a princípio, acho que eu trouxe tudo que o artigo trazia de informação pertinente à fragilidade. Acho que a gente conseguiu ver, identificar mais o conceito. Acho que conforme as aulas vão avançando, a gente vai melhorando essa comunicação, da gente poder conversar, até porque por aqui é muito melhor da gente conseguir conversar. A ideia é que não seja um monólogo, pessoal, tá? A ideia é que seja uma discussão, que a gente aprenda junto. Então, de ter uma aula, de ter um artigo, da gente discutir, ver os pontos, certo? Então, eu vou fazer um pedido para que na próxima aula a gente tenha isso. Tem algumas questões, eu estou pensando até em fazer algumas questões, então, referente aos artigos, para a gente discutir. Porque o conhecimento, ele não é uma via só de auditiva, ela também é uma linha de raciocínio, da gente entender, compreender tudo isso. Então, a princípio, da minha parte, é isso. Não sei se vocês têm alguma colocação, alguma dúvida. Não, acho que para mim, eu conheci esse artigo, eu li ele o ano passado, quando a gente trabalhou isso. E aí eu li ele de novo, assim, ele é um artigo realmente bem legal, mas... E é bem claro, acho que essa fala também foi super completa, né, foi bem
E muita coisa a gente vem no decorrer das aulas também, vem surgindo, a gente vem retomando para dar uma revisada boa, né? Mas para mim foi bem tranquilo. Então, tá bom. Que bom que foi claro. A ideia é que fosse claro, que às vezes a gente entra de tentar explicar e a gente não consegue falar muito bem. Mas a ideia é que fosse muito simples, que fosse mais uma ideia geral e que a gente conseguisse ir evoluindo essa ideia. Bom, então, a princípio, seria isso do encontro de hoje. A Stephanie vai lançar o link da presença, ou já lançou, não sei muito bem. Mas, a princípio, a gente vai lançar, então vocês preencham para que a gente consiga, na próxima seleção, ter esse controle. E o nosso próximo encontro é daqui a 2 semanas, tá? Então, vai ser um palestrante externo. Eu não tô com o cronograma aqui, mas eu acho... Deixa eu ver... Aqui, achei. Eu acredito... Quais são as diferenças, então, que a gente vai ver entre a fragilidade em idosos comunitários, hospitalizados e institucionalizados. Acho que os nossos 3 grandes eixos de diferenciar a fragilidade desses 3 grupos populacionais. Porque o idoso que chega no hospital já é um idoso frágil, o idoso da instituição também já é normalmente frágil ou é pré-frágil, e na comunidade a gente vai ter os idosos que não são frágeis. Então, a gente entender o contexto de como que cada um chegou nesse limiar de fragilidade. Normalmente, no hospital é devido a um evento adverso, um AVC, uma fratura. Na instituição vai ter muito forte a questão da perda cognitiva, do humor e dos vínculos sociais, que com certeza a Graça vai falar muito bem disso, que a gente observa muito na instituição, é basicamente isso. E o idoso comunitário, como é que é o idoso que fragiliza? Normalmente é o idoso que não vai ter esses elos cortados que a gente mencionou antes. Então, são idosos que têm já uma... Lembra do copo d'água? O copo d'água não é só nosso, é a nossa família, é os vínculos que a gente tem. Então, a próxima fala vai trazer exatamente isso para nós. Pessoal, o horário ficou bom às 11h30. Tranquilo. Que, a princípio, a Prof. Melissa consegue às 11h30. Então, a gente vai manter esse horário. Então, eu agradeço imensamente, tá? Pela presença de vocês. Eu espero que a gente tenha conseguido discutir, discutir e debater, a gente não debateu, né? Mas que a gente tenha compreendido um pouquinho dessa síndrome que eu acho fantástica da gente estudar para a gente poder evitar ela, prevenir. E eu vou deixar vocês almoçarem, senão daqui a pouco é 1 hora eu tô aqui falando. Tá bom? Tamária, só dar um aviso que tu comentou o link da presença. Hoje eu não fiz o link, porque eu tinha montado uma planilha e eu coloco lá conforme eu vou chegando as pessoas que vão entrando. Então, para as próximas semanas eu vou fazer o link e vou disponibilizar. Ah, tá, beleza. Pode ficar bem tranquilo que todos já ganharam presença, os que estão aqui na reunião. Ah, então tá bom. Muito obrigada, Stephanie. Então, a gente se encontra daqui a 2 quartas-feiras, então. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem me perguntar. Eu realmente demoro, às vezes, para responder no WhatsApp, mas insistam, tá? Que às vezes acontece de eu viajar para outra cidade para fazer um atendimento ou outro e eu acabo ficando sem internet. Então, tá. Se cuidem, bom resto de semana e eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada, Tamara.